Olá pessoal, boa tarde, tudo bom? Como estão todos? Espero que bem. E aí, satisfeitos com o resultado das eleições? Vi que alguns aí têm familiares na política, né? Acredito que todo mundo ficou muito satisfeito, pelo que eu andei percebendo. Vejam bem, hoje eu vou continuar, tá? Conversando um pouquinho com vocês sobre o nosso capítulo 5 de Sociologia, que trata sobre a diversidade cultural no Brasil. E eu já vou finalizar, tá? Dei uma aula já sobre o início desse assunto e hoje eu vou finalizar essa aula com, com vocês, certo? Então, aproveitem, continuem fazendo o estudo pelo livro didático, tá? Complementando também, claro, com as minhas aulas. Eu conversei com vocês que há uma busca, né? Sempre houve e continua, né? Eu me atrevo a dizer que ainda continua, uma busca acerca de traçar um perfil, né? E entender, na verdade, sobre a nossa identidade cultural, sobre nossas raízes, nossa cultura. Eu já conversei também com vocês em momentos pretéritos, que a situação do Brasil, se compararmos a outros países, acaba deixando a desejar, certo, gente? Principalmente se falarmos de situações vivenciadas pelos nossos antepassados. Como eu sempre gosto de bater na tecla, que eu acredito que uma das situações enfrentadas pelo Brasil mais chocantes, vamos dizer assim, foi durante o período que enfrentamos a, a escravidão, né? Assim, um período muito sombrio da, da história do Brasil, que ao invés de cada vez mais ter se buscado dar um respaldo em relação a isso, meio que as coisas foram ficando cada vez mais sobrestadas, né? Foram ficando sempre paradas e nunca se conversou. Não temos, na verdade, por exemplo, um museu que trate sobre a escravidão, um contexto, assim, algo que realmente exemplifique com exatidão, né? Que dê um respaldo nos livros de história, de sociologia, sobre isso. Nós não precisamos apenas mencionar, nós precisamos entender esses contextos passados para que a gente consiga viver numa sociedade melhor, para que a gente dê acesso ao que é de César, no sentido de dar credibilidade à história enfrentada por esses povos. Outra situação também muito delicada que enfrentamos foi o contexto de ditadura militar, né? Uma situação assim muito retrógrada que o país enfrenta, tá? Sendo vítima de um golpe militar. Não se conversa muito sobre isso, tanto que muitos se atrevem a dizer que o Brasil não houve ditadura militar, que isso é conversa de historiadores e de filósofos e de sociólogos, que na verdade não houve esse contexto, quando nós sabemos sim que houve um período também muito triste da história do nosso país. Então, há situações como essas duas que eu mencionei, que eu sinto a necessidade de haver um respaldo maior nesse sentido, porque aí sim você consegue construir a história do seu país, você consegue construir a identidade do seu povo, para que esses dizeres, como eu disse, tem pessoas que discordam do período de ditadura militar porque diz que não aconteceu. Então, se a gente dá respaldo, se a gente dá ênfase a isso desde muito cedo, a gente evita que lá no futuro essas discussões voltem à tona. Então, eu particularmente sinto muita falta disso. Precisávamos ter um museu voltado para a história da ditadura militar, precisávamos ter um museu, um centro de convenções, seja lá o que for, voltado para a história da escravidão, porque você conhece, você dá um fundamento, uma sustentação, na verdade, para a história do país. Essa é a nossa história. Se é a nossa história, a gente precisa conhecer, a gente precisa entender que esses contextos aconteceram, o porquê que isso aconteceu, para que isso evite
que novas roupagens, né, novas pessoas venham a cometer determinadas atrocidades que aconteceram lá no passado. Então, na década de 1920 a 1940, nós tivemos dois pensadores, que foi Mário de Andrade e Câmara Cascudo, que partilhavam do anseio de conhecer variedades acerca de manifestações culturais dentro do nosso território, como, por exemplo, origens, práticas e formas de reprodução. Eles trocaram muitas cartas, tá? Porque eles não residiam nas mesmas cidades, mesmos estados, então eles trocavam cartas e se conversavam muito sobre essas situações. Eles queriam, na verdade, traçar um perfil da história, né? Da representatividade popular do povo brasileiro, certo, gente? Então, sempre que falarmos acerca de uma construção de identidade, não podemos esquecer essas duas personalidades, que foram Mário de Andrade e Câmara Cascudo, tá? Outra situação também que enfrentamos foi que, durante algum tempo, alguns contextos, eles eram tratados como proibitivos. Vejam bem, quando eu mencionei agora há pouco acerca da situação da escravidão, que era algo deveria ter tido um respaldo maior, né, uma conversa maior, deveria ser mais presente nos contextos acadêmicos. Sobre a escravidão, tá? Sobre o preconceito que ainda hoje se perdura em relação às pessoas afrodescendentes. Nós tivemos um problema lá na Constituição de 1891. Nessa Constituição de 91 vigorava o Código Penal de 1890, tá? Ela proibia a capoeira. Veja bem, capoeira hoje sabemos que é uma atividade, né? Consideramos, na verdade, como uma atividade física, né? Um lazer. E durante muito tempo, a capoeira era criminalizada, porque atribuía-se, na verdade, essa prática às pessoas de origem afrodescendente. Então, vejam só, ó, o problema, como eu disse, iniciou, né, assim, em questão de regulamentação legislativa. Ele inicia com a Constituição de 1891, que vigorou até 1934, e o Código Penal de 1890. Constrangiam ou criminalizavam uma série de festas, rituais e práticas e crenças populares, sobretudo as de matriz afro-brasileira, ou seja, as de matriz dos povos afrodescendentes. Então, imaginem o contexto que essas pessoas viveram, né? Desde o início do nosso processo de colonização, foram trazidos para cá para trabalhar como escravos, tem aí todo esse contexto de escravidão. Depois eles lutam pelo processo de independência, acreditando que quando o Brasil se tornasse independente, o processo de escravidão seria abolido. No entanto, isso não aconteceu. Nos tornamos um país independente, mas continuou vigorando a escravidão. Então, lá na frente, né, o período de escravidão ele só acaba em 1888, com a bendita assinatura da Lei Áurea. Já sabemos que quando a princesa Isabel assina essa Lei Áurea, ela não assina como um ato de benevolência, mas por uma questão de que ela estava sendo pressionada por outras potências de ordem mundial em questão de acordos comerciais. Então é por isso que a princesa Isabel vai assinar libertando todos os escravos do processo de escravidão. No entanto, quando há, na verdade, essa libertação, vamos dizer assim, essas pessoas foram simplesmente jogadas na sociedade, tá? Não houve um plano de governo, não houve uma preocupação em incluir, né, essas pessoas dentro da sociedade. Já tinha-se um preconceito muito grande, esse preconceito continua. Essas pessoas, por não terem condições nenhuma de sobrevivência, umas continuaram trabalhando para os senhores,
porque era a forma de sobreviver. Outros vão tentar a vida, começam as aglomerações nos centros urbanos. Como essas pessoas não tinham condições, como eu já disse, até porque eles não recebiam salário, por isso que dava-se o nome, é claro, de trabalho escravo, uma das características. E essas pessoas começam a se reunir em determinados locais, né? Aí começa a surgir também os contextos de favelas, né? Dos guetos. E ainda que essas pessoas, é claro, não eram criminosos, não eram bandidos, mas atribuía-se a eles porque eram considerados vândalos, vagabundos, então já se atribuía o conceito pejorativo de criminosos. A capoeira era uma prática desses povos, tanto que na Constituição do Brasil, na Constituição de 1891, ela é colocada como ela é criminalizada, tá, gente? Tanto a capoeira como também outros rituais, festas e práticas desses povos, certo? Vejam só, cadê? Criminalizava-se, por exemplo, a capoeira. A prisão para quem praticasse a capoeira, com quem fosse flagrado praticando a capoeira, era a prisão de 2 a 6 meses para quem fosse flagrado em práticas de agilidade e destreza corporal, conhecidas como capoeiragem. Estava lá presente no artigo 402 do Código Penal de 1890, que vigorava a Constituição de 1891. Tá, queridos? Então, apesar da Constituição, né? A Constituição Federal, como eu sempre disse a vocês, é a legislação maior, né? Chamada Carta Magna. É o arcabouço jurídico de maior respaldo. Aqui está a Constituição, todas as demais, quase que não sai, todas as demais legislações vão estar sempre abaixo dela. É a legislação mais importante de um país, é a Constituição Federal. Então, apesar da Constituição garantir, na verdade, a liberdade religiosa, ela era muito seletiva, tá? E vigiada. Qualquer denominação ou pessoa que praticasse crenças de natureza espírita ou componentes de magia seriam também submetidos a punições. É claro que a grande parte das pessoas que eram criminalizadas com essas condutas eram eram os afrodescendentes. Tá, gente? Então se recordem disso. Lembrem desses dois pensadores importantes, Mário de Andrade e Câmara Cascudo, que se debruçaram para estudar sobre a construção da identidade do povo brasileiro. Tivemos, por exemplo, Sérgio Buarque, né, de Holanda, Caio Prado Júnior, Gilberto Freire, que também tinham essa preocupação em construir a identidade do povo brasileiro. Mais na frente, a gente caminha, por exemplo, para o samba. O samba sempre foi uma expressão cultural, tá? O que acontece é que durante determinado tempo, quando o samba começa a ganhar um respaldo grandioso, que ele passa a ser praticamente uma característica do Brasil, porque internacionalmente somos conhecidos principalmente pelo samba, tá? Então, até então, o samba acontecia muito nessas comunidades de afrodescendentes, como eu disse. O samba também ele vem dos guetos, das favelas, como um grito, né? Uma forma, na verdade, de manifestação por todo um contexto de miserabilidade, muitas vezes enfrentada pelas populações. Quando o samba começa a ganhar um destaque, que o governo começa a se apropriar, na verdade, do samba como uma forma de respaldo nacional, começa a haver uma censura dentro do samba. O que é isso, professor? Censura era uma forma de monitorar, tá? Ou seja, o governo ia permitir a manifestação cultural e artística do samba, mas ele precisava passar por um departamento de imprensa e propaganda, que era o chamado DIP. Era uma espécie de controle, ou seja, eu escrevia a letra de uma música, de um samba. Antes dessa letra ser lançada ao público, precisava passar por esse departamento de imprensa e propaganda, para que assim pudesse haver
uma reciclagem e ver o que o governo ia permitir ou não, tá? Então, eles simplesmente até mudavam muitas vezes as letras das músicas, como eu disse, uma forma de censura, uma forma de só permitir o que fosse conveniente. Compare as versões anteriores e posterior à suposta interferência dos oficiais do Departamento de Imprensa e Propaganda, que era DIP. Teve uma versão original do samba O Bonde de Januário, composto em 1940 por Wilson Batista e Ataúfo Alves. Ataúfo chegou inclusive a contestar ser o coautor da letra considerada original pelos pesquisadores musicais e historiadores. Veja a versão original. O bonde de São Januário leva mais um sócio otário. Só eu que não vou trabalhar. A versão modificada ficou da seguinte forma: o bonde de São Januário leva mais um operário. Sou eu que vou trabalhar. Então ele se apropria, na verdade, do samba, tanto para passar uma visão bonita para o contexto internacional, como para despertar também nas pessoas o interesse pelo trabalho, né? Porque os governos sempre quis muito despertar isso, o interesse do trabalho, uma forma de alienação, tá? Para que as pessoas realmente trabalhassem, porque entendia-se quem não trabalhava era vagabundo, era ocioso, não trabalhar era coisa de malandro, era coisa de bandido. Então, trazia-se, na verdade, esse contexto com a forma de controlar, né? Os governos sempre procuraram governar de uma forma a controlar as populações. Então, vão lembrando desses contextos. Tudo isso contribuiu demais para a construção da história, da nossa cultura, da nossa identidade. Tenham sempre isso com vocês, tá? Façam a leitura do conteúdo também do livro. E por hoje eu finalizo, tá? Um forte abraço. Como eu sempre digo, a educação é o que eu considero que há de mais importante. E fiquem bem.